Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Comigo tá sempre tudo muito bom, muito lindo. Eu venho aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre o TFT. O TFT é uma das técnicas que a gente usa muito nos atendimentos, nos nossos encontros, no Centro Terapêutico Clio Universal. É uma das ferramentas que nós mais usamos, então, como eu estou sempre falando muito sobre o TFT, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar um pouquinho para vocês sobre o TFT, o que ele é e para que ele serve, né? O TFT ele foi criado pelo Dr. Roger Callahan e a sua esposa Joanne Callahan. Eles estiveram no Brasil em outubro de 2012 para formar a primeira turma do TFT no Instituto TFT Brasil. E foi a única que o Dr. Roger acabou formando, porque infelizmente em 2013 ele acabou falecendo, mas a Joanne Callahan, ela continua fazendo todo esse trabalho de pesquisas, formando novos terapeutas, já formou vários terapeutas aqui no Instituto TFT Brasil, e continua fazendo as pesquisas dos algoritmos para ajudar no tratamento das pessoas. O que é o TFT? Ele é uma forma de acupuntura que não necessita o uso de agulhas. Ele serve para promover a saúde física e emocional de forma rápida e eficiente. Por que você não usa agulhas? Porque você usa tapping, que são as batidinhas. Eu vou explicar mais para frente. Em alguns casos, o TFT ele tem resultado em menos de 15 minutos. Mas o normal mesmo é que em poucas sessões você consegue atingir, né, o resultado esperado. Como, por exemplo, existem pessoas que passam a vida inteira, muitos e muitos anos, fazendo tratamentos para problemas assim que elas não conseguem resolver. Gastam muito dinheiro, muitas consultas, muitos remédios e às vezes em poucas sessões com o TFT, aquilo que ela passou uma vida, 10 anos, 20 anos, 5 anos, seja o que for, para tentar se livrar daquilo e não conseguiu, com o TFT ela consegue. É incrível o poder que tem o TFT para cuidar das pessoas, né? Ele é aplicado, né, como eu disse, com tapping, que são batidinhas em pontos meridianos do corpo. E o que são esses pontos meridianos, né? São os caminhos por onde passa a energia vital que percorre dentro do corpo humano. Como que eu posso explicar isso para vocês? Por exemplo, no nosso corpo, né, tem as veias, né, as veias de sangue que passam, tem as veias, tem os vasinhos, tem tudo que passam pelo corpo inteiro da gente, né? Os campos meridianos são como se fossem essas veias, só que em vez de sangue, elas têm a energia vital do nosso corpo, esse eletromagnetismo e essa energia vital. E passam, e existem pontos de meridianos aonde você, dando as batidinhas, você acaba ativando esses pontos e liberando para que flua essa energia dentro do corpo. Nós estamos falando aqui sobre o corpo humano, mas o TFT também pode ser aplicado em plantas e animais. Tudo que envolve energia dá para aplicar o TFT, tá? Uma das formas que você tem para poder medir o TFT, eu uso muito isso nas consultas na clínica, é o uso do multímetro ou voltímetro, né? Aquele aparelhinho que você põe na tomada para saber se está passando corrente energética e tudo mais. Eu uso bastante isso na clínica para as pessoas entenderem, principalmente na parte de fazer a parte de reversão. O multímetro você segura nos dois polos, né? E ele aparece no negativo. Quando ele aparece no negativo é porque você está em reversão. E quando você faz a técnica do TFT, você faz os pontos de reversão e você mede de novo, ele começa a dar positivo, é que a pessoa não está mais em reversão. É muito legal isso, é surpreendente quando as pessoas veem isso acontecer. E para que serve o TFT? Bom, para mim ele serve para tudo. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu uso o TFT. Para tudo, para dores, quando eu tô para baixo,
que é difícil, mas eu fico, viu, gente? Mas quando eu tô assim, meia juruzinha, eu uso o TFT, eu uso logo que acordo, antes de sair da cama, eu faço 6 pontos de reversão, desejando um dia perfeito, maravilhoso, saudável, feliz, é muito bom. Eu falo que pra mim eu vou abusar sempre do Santo TFT, porque olha, o TFT é magnífico. E como com o TFT consegue livrar, com o TFT você consegue se livrar da depressão, da ansiedade, dos traumas, dos medos, das dores físicas, dores emocionais, síndrome do pânico. Eu fiz uma técnica com o TFT para cuidar de síndrome do pânico que é maravilhoso, gente. Insônia e muito mais. Na verdade, o TFT cabe em tudo, em tudo. Uma nota bem importante que eu quero deixar para vocês, bem ressaltado, o TFT, ele é um tratamento complementar. É uma terapia integrativa, holística e um tratamento complementar. Somente um médico pode dar remédios e suspender um tratamento. Por que eu estou falando isso? Eu já tive casos na clínica onde as pessoas apareceram com problemas assim, que estavam com a pressão arterial muito alta, muito alta. E nós começamos a fazer o TFT, e o TFT traz um relaxamento. E é óbvio que toda vez que você faz meditação, que você traz relaxamento e tudo mais, a sua pressão arterial tende a cair. Se você tem uma boa alimentação, um bom acompanhamento com nutricionista para ter uma boa alimentação, isso acontece. Mas a pessoa fala assim, eu vou parar de tomar o remédio. Não, por favor, não faça isso. Passa pelo seu médico, explica para ele o que você está fazendo. Estou fazendo tratamento com o TFT, uma terapia, uma acupuntura sem agulha, que eu dou as batidinhas lá. Explica tudo para o médico direitinho. Ele vai fazer o teste ergométrico, ele vai fazer vários testes com você e o médico vai diminuir a dosagem do seu remédio, ou ele vai trocar o seu remédio, ou ele vai suspender o seu remédio. Mas não faça isso sozinho, por favor, não faça. Nenhum profissional do TFT receita qualquer tipo de remédio, porque é um tratamento complementar, ele é natural, ele é feito com a base de, você aplica a base de energias do corpo. Então, nós não aplicamos nenhum tipo de remédio e também não suspendemos. Principalmente porque o atendimento do médico, os remédios alopáticos, eles foram criados pelo Papai do Céu para curar as pessoas. Né? Alguns abusam de alguma coisa, mas eles foram criados para isso. E às vezes a gente precisa de remédios alopáticos. O TFT, ele potencializa esses remédios para te ajudar na cura mais rápida. Mas não pode suspender. Sem o médico saber, não faça isso. Por favor, não faça isso, tá bom? O TFT, ele pode ser aplicado em crianças, em idosos e até mesmo em pessoas em estado de coma. As pessoas que estão lá no hospital, na UTI, em estado de coma, você pode aplicar o TFT nelas. Você limpa as toxinas de todos aqueles remédios que ela está tomando, você ajuda trazendo essa parte da reversão, porque mesmo a pessoa em coma ela tem, e você ajuda também no tratamento, a potencializar os remédios que os médicos estão dando. Tá? Eu não posso te dizer que 100% de certeza que a pessoa vai sair do coma, isso não cabe a mim, né? Cabe muito a fé das pessoas, da própria pessoa de querer viver, cabe à medicina e não a mim, mas faça o teste, né? Você pode aplicar aquelas pessoas que têm problemas, que não conseguem aplicar sozinha, tiveram acidente, estavam paraplégicas, né, paralisadas, não conseguem aplicar, crianças com síndromes, com vários tipos de problema. Você pode aplicar na pessoa. Você encosta na pessoa e aplica
na pessoa é muito legal. E em animais também, gente. O TFT não é só para as pessoas, né? É para animais. Então tem o jeitinho que você vai, você pega um animalzinho e aplica. É ótimo. E lembrando, né, que o perdão, a aceitação, o amor incondicional são sempre umas formas curativas, né? O TFT não precisa ter fé, não precisa acreditar, você só precisa fazer. Simplesmente fazer. Bater nos pontinhos certos, nos meridianos corretos, cada um é de acordo com o problema que você tem. Você faz aquilo e ele funciona. Você acreditando ou não. Mas é óbvio que tudo que é feito com fé, com amor incondicional, com aceitação e o perdão, e muitas vezes você não precisa perdoar o outro, você precisa perdoar você mesmo, né? Tudo que você faz assim, o resultado é muito maior. Você pode pesquisar sobre o TFT, uma coisa bem bacana, como ele é excelente, os resultados que ele tem na história de Ruanda. Muitas pessoas devem conhecer a história de Ruanda. Quem não conhecer, procura. Existem documentários, existem filmes sobre o genocídio em Ruanda, né? Por causa de poder, de religião, de briga. Teve um genocídio que matou a cidade inteira, muitas pessoas mortas. E se você assistir esse documentário, se você ver este filme, você vai entender o poder do TFT. Porque o TFT, o pessoal da Foundation, né, do TFT Foundation, foram até Ruanda, né, e aplicaram o TFT para as pessoas que tinham traumas do genocídio. E as pessoas melhoraram, as pessoas se curaram, as pessoas ficaram boas, pararam de ter medo, pararam de ter ódio, de ter raiva. A vida delas foram para frente. Existe no Instituto TFT, você pode procurar, existe várias formas que foram aplicados, né, em orfanatos, em igrejas, em comunidades carentes. É aplicado o TFT em presídios, em hospitais. E do mesmo jeito que foi aplicado tudo isso em Ruanda, também dá para nós aplicarmos aqui no Brasil, né? Com a graça de Deus, não temos nenhum genocídio por aqui, né? Já o que tem já basta, né? O que tem de ruim já basta, mas a gente consegue ajudar as pessoas. O TFT é uma técnica milagrosa que pode te libertar e te trazer para viver em paz, numa tranquilidade assim incrível. TFT, então, ela é uma técnica comprovada cientificamente, e eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link do tftfoundation.org para vocês poderem pesquisar, e também o Instituto tftbrasil.com.br, que vocês também vão poder pesquisar várias coisas sobre o TFT lá. E aí, tá explicadinho? Espero que sim. Bora lá ser saudável e feliz. E se você tiver mais alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa a respeito, clica no link da bio aí, converse com a gente. Vai ter sempre pessoas lá para poder te responder, para te ajudar. E se você quiser saber mais ainda, ou quiser marcar um horário, chama no WhatsApp. Sempre terá alguém para te atender com todo amor e carinho, tá bom? Então, beijo no coração de vocês, até breve. Entre em contato com a gente, use o TFT, vocês vão amar. Tchau!